Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem está nos assistindo aí. Hoje, prosa livre, mais uma vez, estou com um grande amigo, um convidado especial aqui, o Daniel Ribeiro, que vai falar para a gente sobre bicicletas, mobilidade urbana, enfim, tudo sobre esse universo que tem crescido muito. Gente, vai passar ao longo do programa aí o nosso WhatsApp, vocês ficam à vontade para mandar as perguntas, questões. Quem está chegando pela primeira vez no programa, a gente já gravou alguns programas, depois procura a gente aí nas redes sociais também, bem fácil, só procurar por Rede Grava, vocês vão encontrar aí, mas baixe também o aplicativo da Rede Grava. Pessoal, fiquem com a gente então nesse 5º programa Prosa Livre. Daniel, muito obrigado por ter vindo, por falar de um tema tão importante, fica à vontade aí. Boa noite, bom dia, boa madrugada. Agradeço imensamente ao Guilherme por poder estar participando do programa Prosa Livre, para estar falando de um tema que eu carrego para mim na pele, está cravado na pele, é um tema e é um veículo que para mim é um veículo atemporal e é um veículo que eu acho que eu cresci com ele e vou ficar com ele pelo todo o resto da vida. Então é um prazer estar falando hoje aqui sobre a bicicleta. Bom, pessoal, o Daniel está falando que é meu amigo, ele vai falar no meio, mas eu também pedalo. Pode não parecer muito pelo meu porte físico, mas eu também pedalo de vez em quando. O Daniel é um grande incentivador, inclusive, do pessoal que às vezes compra uma bicicleta e quer iniciar. A gente vai falar disso também. Mas o Daniel, é uma pergunta que está ficando clássica aqui no nosso programa, no Prosa Livre, é a pergunta: quem é você? Quem é o Daniel Ribeiro? Fala um pouquinho para quem está nos assistindo aí, quem é você? Bem, eu sou o Daniel Ribeiro de Silveira, sou de uma família tradicional de Alfenas, tenho formação em Direito, sou bacharel em Direito, sou cicloativista e um apaixonado por bicicleta. Eu costumo parafrasear ou roubar a frase de Nietzsche que fala, Nietzsche disse que sem música a vida seria um erro. Eu digo que sem bicicleta a vida seria um erro. Então o Daniel se resume a isso, a essa paixão pela bicicleta, essa paixão também por música, leituras e por essa possibilidade de ter uma sociedade melhor, mais limpa e livre através da bicicleta. Bacana, você está falando aí, como é que é essa ideia do conceito de cicloativista? Como é que relaciona? É o cara que pedala, mas também tem uma postura política para defender? Como é que se define esse cicloativismo? Bem, a gente sabe que a sociedade ao longo do tempo ela foi pautada na indústria automobilística. E toda cidade cometeu, e ainda algumas ainda cometem um erro, de fazer a cidade para o automóvel, que eu vejo que é um erro, porque a cidade ela deve ser para pessoas. E quanto mais livre e quanto mais humana for a cidade, melhor. Então, o que acontece? O cicloativista, ele buscar meios para que ele possa usufruir do seu veículo sem correr o risco de poder sair e não poder voltar para sua casa. Porque hoje a gente se depara com a maioria das cidades sem a mínima infraestrutura para poder receber aquele que quer fazer uso de outros meios que não seja o automóvel. Bom, Daniel, afinal de contas, então, nem todo ciclista é cicloativista, mas todo ciclista deveria ser um cicloativista, né? Sim, porque uma por questão de força, né? Porque aí você vai mobilizar mais pessoas. E porque se a luta for em conjunto ou a luta for em um maior número de pessoas, a conquista ela vem mais fácil, digamos assim. E todo mundo deve lutar por aquilo que acredita e por aquilo que faz uso todo dia. Bacana. O Daniel brincou aqui no começo, na apresentação dele, dizendo que ele tem cravado. Depois a gente vai mostrar, ele tem tatuado na perna ali uma ideia legal de tatuagem. Não sei se você consegue mostrar. Aí, Daniel, o que é que você tem tatuado aí? É uma bicicleta? É uma bicicleta, um mapa mundi aqui e aqui um filme fotográfico, um rolo de filme, que seria as minhas paixões, né? Porque através da bicicleta eu consigo conhecer o mundo e através da bicicleta também eu crio um filme
na minha memória, ou seja, através de fotografias dos lugares que eu conheci através da bicicleta. Legal, pessoal que gosta, quer dizer, tatuou na própria perna. Mas o Daniel, me conta um pouquinho quando que você começou e como que você começou a pedalar? Não sei se você começou a aprender como criança, enfim, depois foi desenvolvendo essa paixão. Como é que foi isso? Então, a minha primeira bicicleta, na verdade, não foi uma bicicleta, foi um triciclo. Eu tinha 4 anos de idade. Desde lá, então, até hoje, eu não consegui sair da bicicleta. A bicicleta segue companheira quase que o tempo todo da minha trajetória. Então, já é bem longínquo. Aí teve anos que eu aderi à bicicleta também como meio de esporte, participando de competições. E hoje eu faço da bicicleta o meu meio de transporte, de esporte também e lazer. Então ela está comigo aí desde os 4 anos de idade até hoje. Bom, pessoal, a gente está indo aqui para finalizar o bloco e tá bem interessante o assunto. Espero que quem está chegando fique com a gente. Então, assim, hoje eu estou aqui com o Daniel Ribeiro falando um pouquinho sobre ciclismo, bike, mobilidade. No próximo bloco, inclusive, nós vamos começar a falar sobre mobilidade urbana, que é importante entender a bicicleta como um meio de transporte, um modal rodoviário. Então, assim, fica com a gente. TV Grava, é bem fácil de vocês nos procurar aí. É só nas redes sociais e no Grava Play você vai encontrar. Então, fique à vontade. Nosso WhatsApp está passando na tela todo o programa. Fiquem à vontade. Pessoal, a gente já volta. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. Há mais de 21 anos, consultório odontológico Dentistas para Todos. Aparelhos ortodônticos, clareamento dentário, clínica geral, implantes, reabilitação oral, cirurgia, prótese fixa e removível, harmonização facial, botox, fio de sustentação, lifting facial e bichectomia. Rua Cônigo José Carlos 150, no centro de Alfenas. Agende sua consulta 3291-1071. Oi pessoal, nós estamos aqui com Prosa Livre, hoje entrevistando o Daniel, que é cicloativista, pedala desde criança, enfim, nós estamos com um tema super atual e importante para as nossas cidades, sobretudo para Alfenas, que tem tido um crescimento aí de pessoas que têm adquirido as suas bicicletas, enfim. Nós vamos falar nesse bloco um pouquinho sobre mobilidade urbana, Daniel. Eu queria que você explicasse um pouquinho o conceito de mobilidade, o que é, para a gente já começar a falar dessa ideia de que as cidades, aquelas que não são planejadas, não foram pensadas, mas que elas coloquem no seu planejamento iniciativas e programas para tornar a cidade mais segura para o ciclista. Correto. Então, mobilidade urbana nada mais é do que a possibilidade de se mover na cidade. E o que acontece quando a gente coloca a bicicleta? A maioria hoje, se você fizer uma pesquisa para relatar qual é o pior empecilho das pessoas não usarem a bicicleta, primeiramente elas vão dizer que é a falta de infraestrutura. Por quê? Porque a bicicleta ela é um veículo muito peculiar. Porque seu passageiro é o seu motor e ele não tem uma armadura que nem o automóvel possui. Então o que acontece? Ele é uma pessoa frágil no trânsito. Tanto é que o Código de Trânsito ele elenca o rol de pessoas que devem ficar tomando conta de outros. Os veículos maiores tomam conta dos menores. E a bicicleta está quase no baixo da pirâmide, então, ou no alto da pirâmide, como queiram. Então os veículos deveriam ter um respeito, mas não só isso, teria que ter também uma infraestrutura na cidade que as grandes cidades ainda não possuem. Algumas estão sendo implementadas, mas muitas ainda não possuem essa infraestrutura. Alfenas mesmo é uma dessas cidades que não possui infraestrutura para aqueles que querem fazer o uso da bicicleta. Bom, pessoal, assim como eu vejo pelas cidades, vocês também devem ver pelas cidades várias pessoas
algumas uniformizadas, enfim, em pequenos grupos ou grupos maiores pedalando. Para além dessas pessoas que têm praticado o ciclismo uma forma de lazer, uma forma esportiva, também tem as pessoas que andam, que pedalam como meio de transporte, são as pessoas que, né, de algum modo, isso a gente vê muito lá pelo lado do distrito industrial, as pessoas estão se deslocando, mas na cidade toda a cidade, né, Alfenas, tem pessoas pedalando, quer dizer, então como assegurar para essas pessoas condições mínimas para elas andarem sem correr o risco de serem atropeladas, fechadas. É muito comum, às vezes, quando você vai abrir a porta, abre a porta e esbarra, quer dizer, corre o risco de derrubar um ciclista. Então é isso, né, Daniel? Essa ideia de que a cidade ela tem que, de algum modo, ser receptiva e preparar esses espaços para essas pessoas, não só para quem é ciclista. É importante a gente falar que a questão das bicicletas vai além de quem está praticando esporte, quer dizer, nós temos que pensar as bicicletas como um modo que as pessoas utilizam até para se locomover, ainda mais num período de crise, né? A gente sabe o quanto é caro o combustível, o transporte urbano, enfim, a bicicleta é um meio. Com certeza. Inclusive, um tema bacana que você tocou, ciclista, aquele que usa a bicicleta normalmente como esporte, normalmente ele usufrui pouco do espaço urbano. Porque ele pega a sua bicicleta e ele já vai para o seu destino final, que na maioria das vezes é zona rural. E o que a gente precisa olhar é para as pessoas que fazem uso da bicicleta como um meio de transporte, porque elas sim também precisam e necessitam de uma infraestrutura. Não que ciclistas não precisam, mas a gente está querendo levantar a bandeira de que a bicicleta é um automóvel e como tal ela deve ter um respaldo e deve ter uma segurança para todos aqueles que fazem uso. Eu estou dizendo também assim, gente, que eu até citei aqui o exemplo do próprio distrito industrial, onde as pessoas vão utilizar a bicicleta para ir para o trabalho. Mas por outro lado, gente, assim, é só sair na rua que vocês vão observar a quantidade de pessoas pedalando, os grupos. No bairro agora, eu não sei uma estimativa, mas assim, de um tempo para cá, talvez na última década, Daniel, a quantidade de bicicletarias. Antes tinha aquelas bicicletarias tradicionais, hoje tem grandes bicicletarias na cidade, enfim, as pessoas também compram equipamento e bicicleta, às vezes até pela internet. Por outro lado, uma outra região que demanda infraestrutura, ciclovia, enfim, é a região do Santa Clara. Nós temos lá o campus da universidade, o campus da Unifal. Ontem eu passei bem à noite, quer dizer, sempre passo naquela região e observo, né, durante o dia e sobretudo à noite, quando tem um maior fluxo de alunos, muitos alunos voltando, quer dizer, no fluxo da Jovino Fernandes Salles, né? Então assim, como Alfenas ainda não tem, quer dizer, Alfenas não tem 1 quilômetro de ciclovia, gente, a gente não tem nenhuma área para esse tipo de prática segura. É claro que tem as rotas na zona rural, enfim. Mas me fala um pouquinho, Daniel, desses percursos. Eu falei do distrito industrial, falei da Jovino, mas as bicicletas estão por toda a cidade, né? As bicicletas, elas estão e devem estar por toda a cidade. E elas devem possuir, eu estou sendo enfático e estou batendo nessa tecla, porque uma cidade que planeja o crescimento, e uma cidade que quer crescer, ela já tem que crescer com uma certa infraestrutura, porque uma cidade com uma qualidade de vida boa não é uma cidade que se planeja apenas pro automóvel. A gente vê no caso de São Paulo, que foi uma cidade que cresceu em cima do automóvel, e hoje as pessoas estão perdendo sua vida, na maioria das vezes, pelo trânsito, pelo congestionamento, pela má qualidade de ar. Então, assim, não só essa região que ele citou, da Unifal, distrito, como todo o resto da cidade, precisa sim de uma infraestrutura para as pessoas poderem andar de bicicleta. Ter uma mobilidade urbana que seja sustentável, não seja poluente e que traga uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Gente, porque o Daniel toca um ponto que é importante. Eu acho que para além do que eu estou dizendo aqui, da importância do mercado, da cadeia produtiva, que é importante, a pessoa que adquire a bicicleta, ela passa a ter hábitos saudáveis, é o ponto da saúde, né? A pessoa que pratica, que anda, ela de algum modo ela está evitando onerar de algum modo a própria saúde pública, porque ela passa a ter hábitos saudáveis, né? Então assim, um olhar também para a questão de saúde pública, quando o cara passa a praticar esporte, que é o meu caso, gente, que eu deveria
pedalar mais, eu não pedalo, então eu estou sobrepeso, quer dizer, então eu posso ser acometido de algumas doenças, se eu estivesse pedalando, eu teria um índice menor, não é isso, Daniel? Com certeza. Até aí, tem até uma polêmica que eu costumo brincar sempre, que se investisse mais na prática de hábitos saudáveis, aí sim eu aceitaria a hipótese da gente ter um sistema único de saúde, porque o que acontece hoje é a gente tem um sistema único de doença, porque a gente tem um sistema que trata a doença e ele não possibilita a pessoa de ter uma vida mais saudável para não precisar tratar. E você prevenir, você investindo nessas meios, esporte, uma alimentação saudável, você vai ter menos ônus do que você investir nesses hábitos. Então eu acho que seria mais ou menos por aí. Não, e depois assim, vocês podem até procurar, pessoal, mas existem várias cidades do país, eu vi que Portugal inclusive estabeleceu isso como um plano nacional, ter a prática do uso da bicicleta nas primeiras infâncias, na escola, nas escolas iniciais, as crianças têm um contato com a bicicleta. Então assim, é um mecanismo importante para conscientizar, para estimular a prática, mas também para formar cidadãos que vão respeitar o ciclista. A criança que lá do início, né, aprende a pedalar e aprende, porque tem regras para pedalar, não dá para sair só pedalando. Mas é algo que falta, né, Nel? Essa consciência, esse trabalho estruturado até com as crianças, né? Com certeza. O que fica bem, um exemplo bem claro é o seguinte, não sei se é cultural isso nosso, mas é que uma pessoa, para ter a carteira nacional de habilitação, ela precisa passar por um processo muito burocrático, ela precisa aprender sobre regras, normas de circulação. E o que acontece com a pessoa que faz uso da bike? Ela não tem isso. Não estou falando que por conta do desconhecimento da lei, ela possa fazer isso, mas ela não tem esse conhecimento. Então isso atrapalha um pouco também na circulação, que a gente vê muita gente andando pela contramão e tal, mas se faz sim necessário a inclusão da bicicleta desde o início. Para quê? Para poder saber se a pessoa vai estar apta ou não a estar utilizando aquele meio de transporte. Sim. Pessoal, o tema está muito interessante, a gente está fechando agora o segundo bloco, a gente vai para o intervalo, já volta. Fiquem com a gente aí no Prosa Livre, aqui na TV Grava, afinal de contas é um novo jeito de ver TV. Fiquem à vontade, a gente vai fazer um rápido intervalo e já volta. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material, gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. Há mais de 21 anos, consultório odontológico Dentistas para Todos. Aparelhos ortodônticos, clareamento dentário, clínica geral, implantes, reabilitação oral, cirurgia, prótese fixa e removível, harmonização facial, botox, fio de sustentação, lifting facial e bichectomia. Rua Cônigo José Carlos 150, no centro de Alfenas. Agende sua consulta 3291-1071. Oi pessoal, nós estamos aqui com o Daniel, hoje aqui falando sobre mobilidade, sobre ciclismo, um tema muito importante para as nossas cidades. Acho que a Alfenas ela tem uma vocação, inclusive, diante dessa condição, a cidade é um pouco espalhada, a região um pouco plana, tem os morros, mas enfim, tem muita gente circulando de bicicleta. Mas, Daniel, eu tenho um dado aqui que fala que 2018 houve um crescimento de 15% na produção de bicicletas no país, chegando à marca histórica de mais de 800 mil unidades. Quer dizer, havia um declínio nos últimos 4 anos, quer dizer, então 2018 é um ano de um recorde interessante na produção de bicicletas. Mas, por outro lado, a gente vê que, ao mesmo tempo que aumenta o número de pessoas praticando, aumenta o número de acidentes, justamente porque essas cidades não estão preparadas para receber o ciclista. Mas, Daniel, um outro ponto também que nós vamos falar nesse bloco, acho que é um motivo de alegria, acho que nem todo mundo sabe, mas nós temos o Henrique Avancini, que é do Rio de Janeiro, que é um atleta de nível internacional, foi campeão ano passado, em outubro, né, na prova na França. É um atleta de alto rendimento que está assim,
se despontando como entre os melhores do mundo. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse mercado. Eu falei das bicicletarias, enfim, e depois a gente falar um pouquinho do Henrique. Então, a questão do crescimento da bicicleta, das vendas. Primeiramente, eu acho que esse aumento de vendas se dá pelo seguinte motivo. Hoje em dia, as pessoas estão tomando consciência de que a atividade física faz bem, é benéfica para a saúde. E por que a bicicleta entra na jogada? Porque a bicicleta é um veículo que não é monótono. Ela possibilita a pessoa conhecer a sua cidade, conhecer os seus arredores, de uma forma que de carro ela não conseguiria ver. Por exemplo, aqui em Alfenas, nos seus arredores, dentro de uma zona de 15 km, a gente tem umas 3 ou 4 cachoeiras que, se eu perguntar para a maioria das pessoas, elas não vão conhecer. Elas não vão conhecer porque a maioria das vezes elas fazem esses percursos, ou às vezes nem fazem, porque elas ou fazem de carro, ou elas nem passam. Então elas estão procurando bastante fazer uma atividade física, então encontrando na bicicleta essa forma muito prazerosa de fazer uma atividade física. Então, por isso está tendo um aumento crescente de pessoas pedalando. E também, já seguindo o assunto que você falou sobre o Henrique Avancini, que hoje ele vem se destacando no cenário mundial, sendo inclusive campeão da maratona do ano passado, e hoje, na Copa do Mundo, ele está figurando entre um dos cabeças. Hoje ele é top 5 da Copa do Mundo de XCO, do ranking da UCI. Então, esses vários fatores estão fazendo com que as pessoas percebam e enxergam a bicicleta com outros olhos. Sim. Então, o que o Daniel está falando aqui, gente, é importante. O Henrique, ele foi campeão mundial, mas nessa categoria, na verdade, agora, é uma categoria que inclusive está nas Olimpíadas. Então, assim, é uma chance de medalha para o Brasil. E, assim, a partir dessa chance de medalha, eu tenho certeza que há um crescimento dessa modalidade no país. É isso, Daniel? Com certeza. Quanto mais a pessoa se destaca, mais visibilidade ela tem. Então, o Henrique encabeçando ali o topo, o top 5, ele está no top 5, ele ficando no top 5 ali. Na próxima Olimpíada, a chance de medalha olímpica para o Brasil é muito grande. E vai ser um feito inédito que nenhum país sul-americano ainda conseguiu na modalidade XCO. Na verdade, o Henrique já é um grande vitorioso, já fez história conquistando em 2018 o campeonato mundial, né? De XCM, que é maratona. Sim. Que é uma prova mais longa que ele se sagrou campeão. Um feito inédito também, que colocou o nome do Brasil no topo. Bom, Daniel, você falou um pouquinho de cachoeira, é algo que interessa. Mas me fala um pouco, assim, a gente pensar Alfenas, para além desses 15 quilômetros, o que tem o que dá para as pessoas pedalarem? Tem algumas rotas que estão para ser estruturadas, mas enfim, a gente já pedalou em algumas, né? O pessoal gosta muito aqui da rota que vai ver as araras, enfim. Tem aqui pro lado de Serrania também, que o pessoal pedala muito. Mas me fala um pouquinho, o que tem o que é mais tradicional, tem fama, enfim, já falei umas 3, né? Mas fala um pouco mais pra gente de algumas rotas aí que o pessoal que quiser pedalar. Então, para quem está começando, eu indico percursos menores para poder se habituar com a bicicleta, o corpo se habituar com a modalidade. Tem a Rota de Fama, que provavelmente no futuro não muito longo vai existir uma rota ali, que vai ser a Rota do Lago de Furnas, que vai até Fama, passa nas araras, que são, salvo engano, um casal de araras vermelhos muito bonito, que quem tiver a chance de um dia poder sentir essa sensação de ver um bicho livre na natureza, vir ao seu encontro, pousar no seu capacete e comer um pedacinho de fruta que você leva, é uma sensação assim que é indescritível, que até emociona, porque a bike possibilita isso, ela possibilita você ter essa integração da natureza, e você não é só, você faz parte da natureza, você não está só de passagem, então a bicicleta possibilita isso. Aí tem a rota do Ipanema, que é uma rota que tem um mirante muito bonito, tem as rotas da cachoeira que passa por Santo Tomé, enfim, tem uma variedade imensa de percursos para aqueles que querem começar a andar de bicicleta aqui por perto.
Ô Daniel, vamos falar um pouquinho agora. Eu tô no começo você até estranhou, mas eu trouxe aqui um capacete, é o meu capacete pessoal, inclusive. Eu já tive quedas e agradeço ao capacete, ele me possibilitou não ter tido nada grave. Há um pouco de controvérsia sobre o uso do capacete, queria que você falasse sobre isso. Então, porque o capacete ele é indispensável, ele é um objeto de segurança. Então, ele deveria ser obrigatório. Mas o que acontece hoje no Brasil é que o Código de Trânsito brasileiro não elenca ele no hall de itens obrigatórios para o uso da bicicleta. O que o Código de Trânsito hoje traz é o uso de refletores dianteiro e traseiro e o uso de espelho retrovisor, que é um item que todo mundo que anda de bike acha desnecessário. Já teve estudos mostrando que o capacete ele traz mais benefício do que o uso retrovisor. Então ele não é um item obrigatório, segundo o Código de Trânsito, mas vejo e penso que ele é um item indispensável para a segurança do ciclista. Porque quando o ciclista sofre qualquer tipo de queda, além da mão, que vai ser um dos primeiros partes do corpo a relar no solo, vai ser a cabeça. Então é um item indispensável, embora não seja obrigatório. Mas nem tudo que é obrigatório, às vezes, é o correto. No caso do capacete, vem nesse encontro que eu estou te falando. Bom, pessoal, tá aqui a dica, viu? Quando for pedalar, então, utilizar um capacete, né? Buscar quem puder comprar um capacete. Tem de vários preços, mas enfim, é indispensável o uso de um capacete para dar segurança. Às vezes não está com a luva, enfim, mas usar o capacete. Pessoal, o tema está muito interessante. Fiquem com a gente aqui no Prosa Livre. Está sendo muito gostoso, prazeroso ouvir o Daniel. Um tema muito atual, necessário. Mas fiquem com a gente. Pessoal, esse é o Prosa Livre. Quem ainda não viu os programas anteriores, é só pesquisar aí nas redes sociais da TV Grava. Mas é isso, pessoal. A gente já volta no próximo bloco. A gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de pedalar, por onde pedalar nós falamos agora, mas nós vamos avançar um pouco sobre as leis, enfim. Fica com a gente. É o último bloco e a gente já volta. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material, gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. Há mais de 21 anos, consultório odontológico Dentistas para Todos. Aparelhos ortodônticos, clareamento dentário, clínica geral, implantes, reabilitação oral, cirurgia, prótese fixa e removível, harmonização facial, botox, fio de sustentação, lifting facial e bichectomia. Rua Cônigo José Carlos 150, no centro de Alfenas. Agende sua consulta 3291-1071. Estamos de volta aqui no Prosa Livre, hoje recebendo o Daniel. O último bloco nós vamos falar agora um pouquinho sobre dicas, né, de bike, pessoal que está querendo iniciar. Vamos falar de uma rota tradicional, uma rota importante e algumas coisas que já tem Alfenas ou que Alfenas precisa ter. E aí, Daniel? Então, a questão agora é o seguinte, eu quero começar a pedalar. Então, quais são as dicas? A dica mais imprescindível que eu acho que para quem está começando a pedalar é saber que bicicleta, ela acompanha a sua estatura. A bicicleta é como se fosse um sapato. Você não pode usar nenhum maior e nenhum muito apertado. Então, quando você for comprar sua bicicleta, verifique a sua altura, se é compatível com o tamanho do quadro. Aí, escolhendo isso, sabendo o tamanho do quadro, você deve fazer o quê? Eu quero uma bicicleta para quê? Eu quero uma bicicleta para trabalho, eu quero uma bicicleta para fazer esporte, ou eu quero uma bicicleta de velocidade. Porque há diferenças de bicicleta, embora pareça que não, há diferentes tipos de bicicleta, diferentes tipos de equipamento, e que se você comprar um tipo de equipamento que não é apropriado para a sua atividade, você pode acabar não gostando da bicicleta por conta de escolhas erradas.
O Daniel tá falando de algo que é importante, viu, gente? Às vezes a pessoa quer comprar bicicleta, acha que é só regular a altura do banco, não é só isso. Quer dizer, o tamanho do quadro, enfim, tem toda uma... Mas assim, isso que o Daniel tá falando, quando você for à loja, pergunta pra pessoa que tá lá pra te vender, ela provavelmente vai estar capacitada para responder, né, e sugerir essas adequações. Ô Daniel, viu pessoal, isso é verdade, ó, o Daniel é prova. Eu desci o ano passado com o Daniel, um grupo daqui de Alfenas, nós fizemos a descida de Santos, né, a descida pedal da Anchieta, e esse ano ainda está incerto, mas provavelmente vai ocorrer. O ano passado reuniu acho que 40 mil pessoas, né, Daniel? Isso. E foi legal. Foi um momento épico, porque quase que conseguimos porque eu fiz parte, assim como o Guilherme fez parte, quebrar o recorde mundial de número de pessoas pedalando em um único dia, em um único momento e em um único evento. Foi de São Paulo até Santos. Foi um momento épico, que no momento em que eu desci do carro e peguei a bicicleta e me deparei com aquele tanto de pessoa, aquilo arrepiou. Foi algo emocionante e que provavelmente teremos esse ano. Ainda é incerto, está tendo conversas com o governador de São Paulo, mas provavelmente seja em dezembro, na segunda semana de dezembro. Eu acho que para além do momento histórico do recorde, gente, o percurso deu... A gente pedalou até a praia, né? Deu um pouco mais, mas você lembra quanto foi? Foi mais ou menos uns 66 quilômetros. 66 quilômetros de pedal. O pessoal tá falando descida, mas não é só descida não, gente. Eu cansei porque eu não tô num ritmo, enfim, mas eu pedalei até o final. Mas o que o Daniel tá colocando, eu acho que vale a pena ressaltar, e o Daniel provavelmente vai comentar isso. Eu acho que aquele momento, Daniel, eu acho que é importante. A vitória... porque nos anos anteriores houve disputa, aquele ano poderia ocorrer uma disputa judicial para ter ou não o evento, porque é proibido descer, né? As estradas de São Paulo têm proibições e restrições do uso dela para ciclismo. E ali, na verdade, é uma vitória, embora tenha sido momentânea daquele dia, do modelo. Quer dizer, imagina uma Anchieta ocupada por 40 mil ciclistas. Então, assim, tem esse lado também, né, Daniel? Sim, porque esse movimento e essa descida nasce justamente dessa reivindicação. Porque o que acontece? A concessionária, ela não permite, na verdade, quem não permitiu foi a concessionária, que ela até conseguiu uma liminar proibindo a descida. O que vai até contrário ao Código de Trânsito, que fala que se tiver acostamento, o uso da bicicleta é permitido. É elencado isso no Código de Trânsito, indo até contrário ao Código de Trânsito. Então, isso que aconteceu foi uma vitória, de certa forma, essa descida. Daniel, me conta pra gente um pouquinho. Eu vi esses dias que você foi pedalar, acho que para Ouro Preto ou Mariana. O que você tem pedalado? Eu sei que você pedala diariamente, às vezes intercala aí 2 tipos de bike, até que você pudesse explicar a bike que o pessoal pedala na estrada de terra, a bike que o pessoal usa na estrada de asfalto. Explicar pra gente um pouquinho. Então, o que acontece é o seguinte, eu uso 2 tipos de bicicleta, uma é Speed, que ela foi feita com uma bicicleta rápida para ser usada em estrada. Ela é uma bicicleta que tem um pneu mais fino, uma bike mais leve e fina por conta de imprimir uma maior velocidade. E ela é uma bicicleta extremamente rígida, ela não possui nenhum sistema de suspensão. E a bicicleta que eu uso para poder estar andando na estrada de terra já é ao contrário, ela tem um pneu de uma espessura maior, ela tem um amortecedor e uma quantidade de marcha maior também, porque quando você pedala na estrada de terra, o atrito é maior e a quantidade de nível e desnível também é maior, exigindo uma maior quantidade de marcha. Uma bicicleta mais leve também. Tá. Ô Daniel, e vamos falar um pouquinho de Alfenas. O que a gente tem, o que a gente precisa ter para tornar Alfenas uma cidade mais segura, tanto para o ciclista, para quem usa bicicleta para lazer, mas enfim, para quem se desloca pela cidade utilizando esse meio de transporte? Então, no final da gestão passada, eu elaborei um anteprojeto e em parceria com o então vereador Helder Martins, a gente conseguiu aprovar uma lei que estabelecesse a construções de paraciclo em determinados pontos da cidade. Acabou a gestão passada, teve início a primeira, inclusive você me ajudou muito enquanto secretário da Cultura a fazer valer essa lei que até então era só algo que estava no papel. Então hoje a gente possui já em Alfenas
uns 4 ou 5 pontos com paraciclos, que já foi um ganho significativo. Qualquer pessoa que passar hoje em frente à matriz vai ver que no seu pátio, nas suas laterais, existem 8 paraciclos, 4 de cada lado, e constantemente pessoas deixam sua bicicleta lá. Então hoje a pessoa já tem essa segurança de sair de casa e falar: eu quero pagar minhas contas, eu quero ir nas lojas, eu quero ir de bicicleta, eu quero um lugar seguro para deixar a bicicleta. Então hoje ela tem isso. É um pequeno avanço, mas tudo começa de um primeiro passo, com o primeiro passo. Na verdade o que o Daniel está falando aqui é uma constatação. Eu fui parceiro dele, nós instalamos o primeiro paraciclo ao lado da biblioteca municipal, ali perto do teatro, porque havia uma necessidade. As pessoas que frequentavam a biblioteca não tinham onde deixar a bicicleta. O Daniel me procurou e, enfim, eu de algum modo contribuí. Depois a gente buscou outros parceiros na rede privada, mas nós instalamos ao lado da biblioteca, no pátio da matriz, aqui na praça Amália Engel, próximo ao prédio 2 do conservatório, e nós instalamos lá no mercado municipal. Parece que não, gente, mas é muito importante ter um paraciclo, né, Daniel? Com certeza, porque assim, é um veículo, assim como outro qualquer, e ele precisa de uma segurança. E a bicicleta, ao contrário de outros veículos, ela não tem um dispositivo de alarme, e ela é um veículo muito fácil de se tirar do local onde está. Então, quando você constrói estacionamentos ou paraciclos, fica mais fácil e você tem mais segurança por conta disso. O que nós estamos falando aqui, pessoal, é o seguinte: nós temos uma legislação hoje que estabelece, mas nós não temos uma regulamentação. Tanto é que, se vocês observarem, o que nós instalamos foi, na verdade, uma forma até de desafogar a necessidade, mas assim, não tem um padrão. Então, assim, hoje em São Paulo existe uma regra, existe um padrão de cor, de tamanho, enfim. Alfenas ainda não tem. É importante que o Poder Executivo local ele faça essa regulamentação, e dessa regulamentação passe a fiscalizar os grandes empreendimentos. Quando vai instalar um supermercado, vai instalar um hospital, uma clínica, o que seja, que tenha fluxo de pessoas, a lei determina. Tem que ter um paraciclo, né, Daniel? Tem que ter, porque a cidade se torna democrática justamente por isso. Quanto ela permite várias formas de acesso e não se restringe apenas a um tipo que hoje a gente vê automóvel. E aí o que o Daniel está falando é essa questão de trazer segurança para o ciclista. A gente está falando do capacete, legal, mas o cara que sai de casa, quer pedalar e quer deixar a bicicleta, ele tem que ter segurança. Ô Daniel, para a gente encerrar, só rapidamente, o que você está lendo, o que você gosta de ler? Então, eu ultimamente, o último livro que eu li foi O Ócio Criativo. Estou pensando em ler o Apocalipse Moderno, que fala justamente sobre essa questão da mobilidade urbana, e que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas são esses dois últimos na verdade, o Ócio Criativo que eu li, e esse Apocalipse Moderno que eu tô para ler. Legal. Daniel, teve alguma pergunta que eu não fiz para você que você gostaria de responder? Se eu indicaria a bicicleta para alguém? Sim, responda. Eu indicaria, e posso cometer o equívoco de falar que se a pessoa ela fazer o uso da bicicleta um dia e sentir a sensação de estar pedalando, ela nunca mais vai sair desse mundo, e eu torço para que isso aconteça. Pessoal, muito obrigado para quem ficou. Espero que vocês tenham gostado do Prosa Livre. Quero agradecer ao Daniel. E é isso, o programa hoje aqui falando sobre mobilidade urbana. Pessoal, até mais. Fiquem com a gente aqui na TV Grava, o novo jeito de ver TV. Até logo.